Olá, meu nome é Ricardo Savarias e hoje iremos falar sobre doença trofoblástica gestacional. Quero que vocês imaginem uma paciente chegando no pré-natal, ela tem 17 semanas de gestação e tem uma pressão de 140 por 95. Ela não sabia hipertensa previamente. Na altura uterina, temos uma altura de 22 centímetros, uma gestação que teria 17 semanas. Ela está se queixando de um sangramento vaginal, hiperemese, sinais de hipertireoidismo, e quando se tenta escutar os batimentos cardíacos fetais, não é possível. O próximo passo seria pedir uma ultrassonografia. A ultrassonografia não identifica nem um embrião ou um feto, mas aparecem múltiplos cistos no interior do útero. Os ovários apresentam cistos tecaloteínicos, que são essas imagens com aspecto de roda de carroça, onde essas traves seriam comparáveis à roda de uma carroça. O paciente tem dentro do útero, na realidade, esse cisto, múltiplos cistos, é essa imagem aqui no centro. Diante desse quadro, nós temos uma doença trofoblástica gestacional, que não é mais uma neoplasia desde 1988. Se vamos falar sobre doença trofoblástica gestacional, é importante a gente saber o que é o trofoblasto. O trofoblasto normal, ele apresenta duas linhagens celulares, que é o sincício trofoblasto e o citotrofoblasto. O sincício trofoblasto está representado na parte mais externa. No slide da direita temos a flecha azul. E o citotrofoblasto, a parte mais interna, que é representado aqui pela flecha verde. Isso é importante saber porque, a partir dessa origem, teremos os marcadores tumorais. O HCG, que é produzido a partir do 12º dia após a fecundação, pelo sincício trofoblasto. O HPL, que é o hormônio lactogênio placentário humano, que é produzido pelo trofoblasto intermediário, e a fosfatase alcalina placentária, que é produzido pelo citotrofoblasto. A mole datiforme ela é classificada entre parcial e completa. Completa é quando temos completamente placenta, e a parcial é quando temos a placenta e o bebê. Como surge a mola? O resumo da ópera é uma fecundação anormal. A maioria dos casos é uma fecundação de um óvulo sem a carga genética da mãe, e com isso nós temos um 46XX ou YY de origem paterna, ou uma situação onde existe o 46X e Y, que são dois óvulos que fecundam o óvulo, dois espermatozoides que fecundam o óvulo. Aí seriam 46XY de origem paterna. A mola parcial é uma situação onde o óvulo ele aceita dois espermatozoides. No caso, temos uma 69XXX, de origem materna, que é o vermelho, e o XX ou XY, YY, de origem paterna. É um caso de triploidia. E essa situação mais comum é o 69XXX, de origem 70% dos casos. A mola parcial revela, ela tem então de origem materna e paterna, 69XX ou XXY, e a completa é 46 de origem paterna, sem feto e sem âmnio, e na parcial temos o feto e o âmnio. O edema é difuso, enquanto que na parcial ele é focal. A altura uterina é maior do que a esperada, enquanto que na parcial ela é menor. Pela quantidade aumentada de beta-HCG, temos os cistotecaloteínicos,
que faz com que seja, por serem parecidos com LH, existe a luteinização e raros cistos teclaluteínicos na mola parcial. 20% desses tumores se tornam tumor trofoblástico, enquanto que na parcial é rara. Na mola datiforme, a apresentação clínica por volta do primeiro e segundo trimestre, enquanto que na parcial entre 9 a 34 semanas. Existe mais sangramento vaginal, maior hiperemese, enquanto que na parcial é menos. Existe hipertensão, sinais de hipertiroidismo pelo mesmo princípio, o HCG substitui o TSH, enquanto que na parcial menos. A incidência da doença trofoblástica gestacional no Brasil é de 0,5%. Ou seja, são cerca de 500 casos em 100 mil gestações. Em países desenvolvidos, essa incidência é menor. Os fatores de risco são idade, doença trofoblástica gestacional prévia, aborto prévio que foi desapercebido como mola, mulheres do grupo A, AB, ou aquelas que casaram com um homem do A ou O, sendo ela mulher A. O que acontece nos extremos da idade? Como eu falei antes, é uma fecundação anômala. Inicialmente ela não sabe ovular e a outra esqueceu como se faz. Não existe nenhuma evidência conclusiva com respeito à dieta, infecção, pesticidas, tabagismo, uso de pílula, estilo de vida, consumo de álcool, consumo de beta-caroteno com relação à mola e datiforme. A situação mais comum que a gente pode ver é no retorno do anato patológico, quando a paciente volta após uma curetagem por aborto. O resultado veio vilos hidrópicos. Será isso um caso de mola? Não, não é mola. Vilos hidrópicos apresentam vaso no interior dos vilos e essa não é uma situação que deve ser considerada como doença trofoblástica. Agora, se o anato patológico vem com mola e datiforme, aí sim é um caso que deve ser seguido de forma diferente. Histologicamente, a mola parcial apresenta vilos hidrópicos, não tem vasos, a proliferação é variável, sem projeção papilar, e para diferenciar a mola completa da parcial, poderia-se utilizar o P57. O controle positivo do P57 é a própria decídua, que é o endométrio da mãe, enquanto que no vilo seria negativo. O resultado veio mola. O que deve ser feito? Pedir um beta-HCG quantitativo e um raio-x de tórax, porque esse é o local mais comum de ter metástases. Mas agora, no caso daquela paciente que chegou, não se ouve o BCF, faz ecografia e existe a suspeita antes de curetar, o que vai ser feito? O HCG tumoral, o quantitativo, raio-x de tórax, mais tipagem sanguínea, hemograma, TP, KTTP e prova de função hepática, para não ter nenhuma surpresa durante o procedimento de um sangramento aumentado. O esvaziamento da mola é feito por sucção e após é feita a curetagem. A ocitocina é feita após a sucção para manter o útero contraído e se mantém no pós-operatório. A reserva de Chade é feita para não ter surpresa com sangramento aumentado. E o Rogan só é dado na mola parcial, onde apresenta o feto. As complicações são anemia, infecção, hipertiroidismo, taquicardia, taquipneia, hipertensão, pré-eclâmpsia, cisto teclaluteínicos, que devem ser considerados como outras doenças, neoplasias ovarianas, quando tem mais de 6 centímetros. E pelo caso da taquicardia, pode haver uma disfunção pulmonar, embolia, insuficiência cardíaca congestiva. Se após a evacuação molar a paciente retorna em menos de uma semana com sangramento, sempre ficava aquela dúvida se deveria ou não fazer nova curetagem. Se pede um HCG quantitativo e uma ultrassonografia. Se o beta-HCG for menor do que 5.000, poderá ser feita nova curetagem. Caso contrário, teríamos uma situação, uma mola mais invasora, que a gente vai ver mais adiante que deve ser feito. No caso do sangramento durante o procedimento, durante a curetagem, podemos utilizar o Metegin, o misoprostol por via retal, já que a paciente
estar anestesiada e, em casos extremos, fazer esterectomia total, principalmente naquelas mulheres que não têm mais desejo de ter filhos. O acompanhamento, ele necessita a anticoncepção segura. Por que disso? Porque são feitas acompanhamento com beta-HCG. Se o beta-HCG estiver aumentando, não sabemos se ela engravidou ou é a doença que está sendo manifestada. O beta-HCG tem uma curva normal, a meia-vida, em duas fases. A primeira em 5 a 9 horas e a segunda fase entre 22 a 32 horas. Às vezes o beta-HCG quantitativo vem como negativo. Temos que ter cuidado com a situação porque teremos, no caso, o efeito gancho. O método de ELISA utiliza os pocinhos que são revestidos pelo anticorpo primário, que aqui está representado pelos triângulos vermelhos. O beta-HCG o círculo negro e o anticorpo secundário que se liga ao beta-HCG, que está ligado ao anticorpo primário, está representado pelo triângulo amarelo. Esse complexo, triângulo vermelho, beta-HCG, triângulo amarelo, é o que é lido na máquina de ELISA e identifica a quantidade de beta-HCG sanguíneo. Quando temos uma quantidade exagerada de HCG, todos os sítios do vermelho e do amarelo são ligados e não há possibilidade de haver o conjunto, esse complexo. E com isso existe aquilo que se chama de efeito gancho. Na hipótese de ter um efeito gancho, se pede para diluir a amostra e aí sim vamos verificar que aquilo que antes era negativo se torna 1 milhão, 2 milhões de HCG. O HCG, existem vários tipos. Temos o beta livre, o beta core, o beta livre cortado, o hiperglicosilado. No acompanhamento, temos o beta-HCG semanal até 3 vezes negativo. Após isso, ele é mensal até completar 6 ou 12 meses. Mas se tiver um platô ou um aumento, tem que se reavaliar. Basicamente, verificar se a paciente tomou a medicação para não engravidar ou o caso de ser uma doença invasora. O que é o platô ou o aumento? O platô é uma variação não maior do que mais ou menos de 10% em 3 semanas. E o aumento seria um HCG maior que 10% em 3 valores. Importante verificar também que um beta-HCG positivo depois de 6 meses deve fazer pensar em uma doença persistente. Negativo é menos de 5.000 unidades por ml. Quando estaria indicada a quimioterapia nessas pacientes? Quando apresenta um platô, um aumento do HCG após evacuação, um sangramento vaginal intenso ou no trato genital inferior, quando veio o anato patológico da primeira curetagem como coriocarcinoma, presença de metástases e um beta-HCG elevado a mais de 20.000 após 4 semanas da evacuação. Então vamos lembrar, a maioria das molas são benignas, mas 20% malignizam. Como se identifica essa malignidade? Pelo platô ou pelo aumento. Quando existir esse platô ou aumento, temos então uma doença trofoblástica persistente. E aí sim temos um caso neoplásico. A doença trofoblástica persistente, neoplasia trofoblástica gestacional, ela pode ser diferenciada em mola invasora, coriocarcinoma e tumor trofoblástico de sítio placentário. Histologicamente, a mola invasora apresenta vírus, o trofoblastos, que invadem a cavidade uterina e isso causa o sangramento. O coriocarcinoma é um tumor sólido, ele não apresenta vírus, pode ser assintomático e quando apresentar alguma metástase na vagina, recomenda-se não biopsiar porque pode sangrar muito. A incidência do coriocarcinoma é de 1 para 500 a 1 para 1000 na América Latina e as mulheres de mais idade e com grupo sanguíneo A têm mais chance de ter a mola.
coriocarcinoma. O tumor trofoblástico de sítio placentário, ele ocorre após o parto. O paciente permanece com sangramento aumentado. A sua origem é no trofoblasto intermediário, por isso o beta-HCG é baixo. O marcador tumoral é o HPL. Para diferenciar isso, teria que verificar a expressão do Ki67 mais de 5%, Ki67 positivo, para diferenciar do tumor de sítio placentário. Esse é um tumor que é insensível ao tratamento quimioterápico e o tratamento é cirúrgico. Fazendo a revisão, móla datiforme é a forma pré-neoplásica, que eu diria como se fosse o NIC3, que assim como o NIC é feito o cone, na mola é feita a sucção. O acompanhamento da mola é feito com beta-HCG, e quando existe o aumento ou o platô, temos um caso de mola invasora. A avaliação da mola da doença trofoblástica gestacional persistente é história e exame físico, verificar se ela tomou a pílula, não está grávida novamente, acompanhamento com beta-HCG, hemograma e ecografia transvaginal pélvica com Doppler e o raio-x de tórax. Se for o caso de coriocarcinoma, tumor trofoblástico e sítio placentário, recidiva ou resistência à quimioterapia, aí seria feito um tomo de tórax e abdômen, ressonância nuclear magnética de cérebro e pelve, e quando tem suspeita de doença do sistema nervoso central, faria a relação líquor-soro do HCG, que quando maior que 1:60, sugere doença. O estadiamento é muito fácil. O estádio 1 é no útero, o estádio 2, paramétrio, 3, pulmão, e o 4 seria cérebro e fígado. Além disso, teria os fatores A, B e C, que seria um ou dois fatores. Beta-HCG maior que 100.000 ou mais tempo de doença, mais de 6 meses. Os locais mais comuns de metástase, como a gente tinha dito, é pulmão, fígado e cérebro. Para identificar qual a quimioterapia que será utilizada, se faz o score da FIGO revisto de 2000. Identifica quais são os fatores, dá uma numeração de 0, 1, 2 e 4, e a soma deles, se for até 6, é baixo risco, e 7 ou mais é considerado alto risco. No baixo risco se utiliza agente único, no caso Methotrexate, sendo que em alguns casos se usa actinomicina D juntamente com Methotrexate. E com metástase, o alto risco seria uma quimioterapia combinada. O Methotrexate seria utilizado IM ou IV na dose até de 50 mg por metro quadrado. Depois do beta-HCG negativos, faria mais um ciclo para consolidação e a remissão seria de 70% a 80%. Nos casos de poliquimioterapia, se usa o esquema EMACO, que é toposide, actinomicina D, ácido folínico, ciclofosfamida, vincristina, e com 3 beta-HCG semanais negativos, faria mais 2 ciclos de consolidação. O esquema de químio para EMACO é esse, sendo que temos uma sobrevida em 5 anos de 86%. A radioterapia está condicionada para casos onde existe sangramento e é necessário estancar o sangramento para depois permitir que haja ação da quimioterapia. A histerectomia é quando há sangramento aumentado, infecção, grande tumor intrauterino e a paciente não tem mais desejo reprodutivo. Então, considerações finais, é um tumor com marcador excelente, que é o beta-HCG. Platô ou aumento é sinal que a doença, a mola, se tornou mola invasora. HPL, no caso de tumor trofoblástico de sítio placentário. O segmento é semanal, até 3 negativos, e depois mensal. Tem alto índice de cura, a contracepção segura no segmento para não confundir com uma gestação, a rádio ajuda e a quimio cura. Essa bibliografia. Se alguém tiver dúvida, esse é meu e-mail. Muito obrigado.